Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje vamos dedicá-la a fazer uma devolutiva da prova, tá? E dar uma olhadinha no que a gente produziu, qual foi o nosso resultado aí, uma avaliação aí desse período de ensino nessa maneira até a data da prova, tá? Bom, vamos começar então a respeito aí das aulas, né? Bom, nós começamos essa atividade no dia 25 de março, né? E até a data da nossa prova, né, nós tivemos 5 aulas nessa modalidade, né? Dia 25 de março, dia 1º de abril, dia 8 de abril, dia 15 de abril e dia 22 de abril. No dia seguinte, na semana seguinte, na aula seguinte, né, foi a nossa prova. Com os dados que eu tenho aqui, né, de visualização de vídeos, né, lá no canal, a impressão que eu tenho é que vocês resolveram assistir os vídeos mais próximo da prova, né? Quando estava lá no começo, não tinha tanta visualização, e quando foi se aproximando da prova, o número de visualizações foi aumentando. Bom, isso é do interesse do aluno, né? Mas eu percebi esse comportamento. Bom, toda aula, como eu sempre friso no início de toda aula que tem matéria, né? Toda aula a gente sempre disponibiliza lá para vocês no sistema um caso prático para que vocês opinem, né, de forma fundamentada. Isso a gente chama de fórum, atividade de fórum, né? E também tem uma atividade avaliativa, tá? O fórum, até a última orientação institucional, era para servir para aferir presença, tá? Já a atividade, a gente instiga vocês a participarem da atividade, né, valendo uma nota, tá? Então todas as nossas aulas nós tivemos um caso prático no fórum, que eu espero que vocês tenham gostado dos casos práticos, né? Realmente são casos práticos, tá? É da prática do direito tributário, casos que alguns foram emblemáticos à época, tá? A exemplo daquele caso da CPMF, né, que a lei permitiu uma nova modalidade de procedimento de fiscalização e a argumentação dos contribuintes em juízo era a respeito da ilegalidade dessa nova norma tributária, né? Então isso foi um caso prático mesmo da nossa realidade. Os demais também o são, tá? Aquele de imunidade tributária de igreja, né, de bens imóveis, é um caso muito complexo, tá? Depende da análise de muitas circunstâncias, de produção de provas mesmo no processo, né? A depender da finalidade do imóvel, né, que é de propriedade da igreja, qual é a finalidade, qual é o tipo de negócio jurídico que foi firmado com o terceiro, se existe ou não a obtenção de recursos com a exploração desse imóvel, se esse recurso é repassado ou não para a igreja, qual é a finalidade, né? Para que fim que esse dinheiro é empregado dentro da igreja, né? Então todas essas circunstâncias e outras, né, elas são avaliadas no processo judicial a fim de se verificar se há imunidade ou não religiosa, tá? E os outros casos também que eu passei para vocês são todos casos práticos, né, tentando aproximar o direito tributário na prática, né, para vocês, né, a vida de um tributarista, tá? São alguns poucos casos, tá? Alguns poucos casos. Existem outros inúmeros casos, inúmeros casos. O direito tributário é um campo, como eu já disse para vocês, é
é um campo que tem muita área de atuação, né? Muita área de atuação. Você precisa ser muito competente, muito técnico, né? Conhecer muito bem a legislação. E a legislação no campo tributário ela é imensa, é um cipoal de normas, né? Legislação primária, legislação secundária, muita norma, muita norma. Enfim, então essa foi a finalidade do fórum, né? Tentar aproximar vocês um pouco do direito tributário, né? Da prática, tirar vocês um pouquinho de sentadinhos aí na cadeira da faculdade ou agora aí na sua casa, né? Para dizer, é isso aqui que a gente trabalha no direito tributário na prática, né? São essas coisas que aparecem no nosso escritório e tal, né? No seu futuro escritório, né? Não no meu, evidente, porque vocês sabem que não posso. Bom, então, senhores, toda a aula nossa a gente teve um fórum e teve uma atividade, tá? Em relação ao fórum, como eu já disse para os senhores, a orientação era para que a participação fosse aferida a presença ou não do aluno no dia da aula, né? Já a atividade, para aqueles que participam, ganham um ponto. Bom, e aqui eu já faço o primeiro esclarecimento, que é o seguinte, né? A nossa prova, né, que vocês fizeram semana passada, ela tinha 8 questões, né? 8 questões. Ela vale 8, tá? Vale 8, como eu já tinha mencionado em sala de aula para vocês. Os outros 2 pontos, né, eles foram divididos igualmente entre os trabalhos, né, essas atividades que foram feitas lá no AVA, e também aquele trabalho que foi feito presencialmente, né, que eu passei um questionário para vocês, com umas questões, né, para que vocês respondessem, né. Nem todos entregaram, né, eu tenho controle aqui, né. Então vejo, somando essa quantidade de trabalhos, um presencial e os demais online, né, nós tivemos 6 trabalhos, tá? Então, dividindo 2 pontos por 6 trabalhos, né, vai dar uma dízima periódica, né, 0,33, 33, 33, infinito. Tá? Então, a prova vale 8 e cada um desses trabalhinhos vale 0,33. Tudo bem? A nota que será lançada para vocês lá no AVA, né, que eu vou lançar a nota para vocês, já é a nota total. É o somatório da prova, né, com os 2 ou não pontos. Tá? Então é a nota da prova mais os 2 ou não pontos. Para aqueles que fizeram todos, 2 pontos, né, evidente. E para aqueles que não fizeram, vão ganhar a nota proporcional à participação. Tá? Mas a despeito disso, né, a fim de ser transparente com os senhores, eu vou disponibilizar para vocês, vou mandar lá para o representante, para o Maicon, um arquivinho, né, dizendo qual foi a nota da prova, né, e qual que foi a nota do trabalho de cada um de vocês, e logo do lado tem uma coluna com o somatório, essa é a nota do primeiro bimestre. Já adianto aos senhores que todas as notas ficaram acima de 7. Tá? Não teve nenhuma nota abaixo de 7, abaixo da média. Tá? As notas foram muito boas. Muito boas. Né? As notas da prova também foram muito boas. Tá? Tenho lá a minha concepção a respeito da forma pela qual a prova foi aplicada, inclusive para avaliar individualmente o desempenho de cada um de vocês, né? Mas enfim, foi essa a forma resolvida, né, para se aplicar a prova. Então a nota de vocês foi muito boa na prova, tá? Todos tiraram nota acima de 7 na prova. Todos tiraram nota acima de 7. Como a prova valia 8, né? Então todos
todos tiraram no mínimo 7, que é uma nota alta para a prova. E alguns tiraram 8, acertaram todas as questões. Tá? Daqui a pouco a gente vai analisar a prova. Tá? Em relação aos trabalhos, o movimento que eu tenho aqui, acompanhando, né, os dias da prova, né, e o controle que eu tenho, o que eu noto aqui é que nas 2 primeiras semanas de aula online, a participação, na primeira semana a participação foi bem baixa, algo em torno aí de 50% da turma, né? Algo em torno aí de 50% da turma. Não vou precisar dar um número exato, tá? Só estou fazendo um número. E à medida em que o tempo foi passando, a participação, tanto no fórum quanto na atividade, ela foi aumentando. Então já na segunda semana nós já tivemos um aumento aí na participação, tanto no fórum quanto nas atividades. A terceira e quarta semana nós tivemos uma participação muito boa, algo em torno aí de quase 100%, tá? E daí na última semana antes da prova baixou a participação, né? Voltamos aí ao nível aí de início de aulas online, mas ainda foi significativo, mais de 50%. Enfim, então nós começamos na média para baixo, né? Aumentamos a participação e depois tivemos um declínio, tá? Bom, aí eu não sei, vocês é que podem avaliar do que se trata, né? Essa movimentação. Bom, eu só estou dando esse feedback para vocês tenham uma noção, né? Porque como a gente não está presencial, então você não vê quem que está indo na aula, né? Você não está vendo seus coleguinhas e tal. Então só para dar um feedback, né? A respeito disso, tá bom? Então os coleguinhas estão indo à aula, tá? Mas tem dias que os coleguinhas faltam à aula, tá? Né? Enfim. Bom, senhores, então é isso que eu queria começar. Era o primeiro ponto que eu queria falar com vocês, né? Fazer um feedback, tá, desse nosso início, dizer como é que é composta a nota desse primeiro bimestre. Então é a prova que vale 8 e tem 2 pontos que são de trabalhos, 2 pontos divididos em 6 trabalhos, tudo bem? Em relação às aulas em si, né, eu creio que você precisa se acostumar, né, evidentemente, com a aula online. Ela é diferente mesmo do curso presencial, né, e essa aula online que a gente está fazendo aqui, a gente faz, né, da nossa casa, tal. Não tem uma estrutura de estúdio, né, como é realmente o ensino EAD, né? Então talvez isso também não tenha qualidade e tal, né? Então qualidade de áudio e de vídeo, né? De iluminação, essas coisas. Então talvez isso também não chame tanto, nem segure muita atenção de vocês durante a aula e tal. Mas um desafio, né, pra gente aqui, que é professor, né, é resumir, condensar um conteúdo que era para ser explanado em 3 horas e meia em 1 hora, né, Então isso é desafiador, né, para a gente. Então eu aqui em tributário tive que me adaptar, né? Então veja, a gente quando começou, né, então, por exemplo, o tema de imunidades, em aula presencial, para que vocês tenham uma ideia, né, eu levaria aí 3 aulas para conversar com vocês, né? 3 aulas presenciais para conversar com vocês. Isso dá mais de 10 horas, né? E eu fiz isso em 2 aulas online, são 2 horas. Então eu dividi o tema em parte geral de imunidades, né? Depois conversei sobre as imunidades específicas, né, previstas na Constituição.
E a mesma coisa eu estou fazendo com princípios de direito tributário, né? É praticamente um princípio a cada aula, né? Porque alguns princípios realmente são muito extensos, né? Alguns têm muitas exceções, como o princípio da anterioridade, tem várias circunstâncias, o princípio da irretroatividade, o princípio da legalidade, e os próximos que virão, né? Então é um desafio para a gente condensar uma quantidade de matéria assim, em uma aula, né? E tornar isso agradável aos senhores, né? É evidente que se tivesse, aqui eu faço uma confissão, né? Se eu tivesse mais conhecimento, né? Manusear essa parte de gravação, né? Gostaria de fazer, né? Colocar no vídeo assim, eu fico pequenininho no cantinho do vídeo, né? E daí o resto da tela eu posso escrever essas coisas, mostrar quadrinhos, trazer um artigo e tal. Eu gostaria de ter essa habilidade, esse conhecimento para tornar a aula um pouquinho mais aprazível para vocês, né? Mas eu não tenho essa habilidade, né? Essa parte não é comigo, assim, eu conheço o básico dessa parte, né? Então vocês têm que me aguentar aqui mesmo, com a minha cara e com a minha voz, né? Enfim. Então agora, crianças, caso vocês tenham a prova de vocês aí, peço que vocês abram a prova para que a gente acompanhe junto e solucione a prova em conjunto, tá? Como eu disse para vocês, todos tiraram acima de 7. Todos tiraram acima de 7. Né? Alguns tiraram 8. Aqueles que tiraram 7 erraram a mesma questão. Aqueles que tiraram 7 erraram a mesma questão. Né? É um troço esquisito. Né? Mas, enfim, não deixa isso para lá. Né? Erraram a mesma questão. Né? Não, tem uma galera que acertou, né? Alguns acertaram. Né? Enfim, vamos lá. Então, vamos lá. Primeira questão. Né? Primeira questão, ela se refere ao conceito de tributo, né? O artigo 3º do CTN, né? Que eu falei na sala de aula para vocês. Ela diz assim, o comando, né? Considerando a disposição do CTN, é correto afirmar que, como regra geral, os tributos, letra A. Então, assim, considerando a disposição do CTN. Então, é o que o CTN fala. Então, você tem que partir do teu conhecimento de CTN. Aí sim você vai responder as questões, com base nessa perspectiva. Vamos lá. Os tributos são compulsórios? Sim, são compulsórios. Né? Podendo a sua obrigatoriedade advir da lei ou do contrato? Não. Tributo é prestação pecuniária compulsória instituída por lei, jamais por contrato. Está errado a letra A. B. Eles podem ser pagos em pecúnia, em natura ou em labore? Não, senhores. É só em moeda, né? Moeda corrente ou naquilo que possa lhe exprimir. Tá? Então, está errado. Não existe tributo em natura e em labore. Tá? Isso a gente falou exaustivamente na sala de aula. Eles são cobrados mediante atividade administrativa. A cobrança de tributos, senhores, de imposto, né, imposto de renda, por exemplo, é atividade administrativa. Né? É uma atividade administrativa, é um processo administrativo fiscal, né, que a Receita Federal instaura um processo administrativo fiscal para cobrar daquele contribuinte o imposto de renda cujo fato gerador foi praticado e o tributo, o imposto devido não foi pago. Né? Então a Receita Federal, que é o órgão competente para fazer essa cobrança, instaura um processo administrativo. Então o tributo é cobrado, só estou dando um exemplo, tá? Estou dizendo que o exemplo, assim, imposto de renda, tributo federal, Receita Federal, então é um exemplo. Mas assim, tributo, imposto, taxa, empréstimo compulsório, contribuição é cobrado sempre mediante atividade administrativa, processo administrativo, tá bom? Aí, vírgula, essa atividade administrativa pode ser vinculada ou discricionária. Não, senhores, a cobrança de tributo é atividade administrativa vinculada, né? O fisco, quando vai instaurar um processo administrativo fiscal para cobrar qualquer tributo, ele está vinculado à lei,
está vinculado à lei, só pode fazer aquilo que a lei determina, né? Então, se foi verificada a ocorrência do fato gerador, o fisco tem a obrigação legal, ele é vinculado, ele tem a obrigação legal de fazer o lançamento do tributo, tá bom? Então, não é vinculado, não é discricionário, desculpe, é vinculado. Então, a letra C está errada. Letra D, né? Os tributos podem incidir sobre bens e rendimentos decorrentes de atos ilícitos, embora não possam ser utilizados como sanção. De fato, senhores, no artigo 3º, né, o artigo 3º diz que tributo não pode constituir sanção, por ato ilícito, mas isso não tem absolutamente nada a ver com a afirmação de que o tributo ele pode ter como fato gerador a obtenção, por exemplo, de rendimentos que decorrem de atividade ilícita. Então, por exemplo, o imposto de renda, isso foi falado na sala de aula. O imposto de renda, né? Qual é o fato gerador? É auferir rendimentos. É isso. Se esse rendimento é lícito ou ilícito, não importa. Auferir rendimentos vai ser tributado no imposto de renda. Veja, o que se tributa é ganhar, é rendimentos, bens. Não está tributando a atividade ilícita, se tributa o depois. Okay? Isso daqui é aquele princípio do non-knowledge, né? O dinheiro não cheira, né? Que nós vamos conversar oportunamente a respeito disso. Então a letra D de dados está correta. Tá? A letra E, os tributos têm por fato gerador uma situação jurídica abstrata, não sendo possível vincular um tributo a qualquer atividade estatal específica. Bom, de fato, os tributos, o fato gerador de tributo é uma situação abstrata, descrita na norma jurídica, né? O fato gerador é descrito na norma jurídica, né? A hipótese de incidência, né? E essa hipótese de incidência pode ter como vinculação uma atividade estatal, não tem problema algum. Então, o que torna errado essa letra E é a sua parte final, né? As taxas, né? O fato gerador de taxa está vinculado à prática de uma atividade estatal específica, né? Específica e divisível. Tudo bem? Então, A1, letra D. Então, essa aqui, acho que todo mundo acertou. A2. Essa aqui é que a galera escorregou. Tá? A galera aí do 7 escorregou. Foi a 2. Então, diz lá. Em razão de calamidade pública ocasionada por epidemia que assolou o país, né, aliada a uma grave crise econômica financeira, a União, através de medida provisória, instituiu um empréstimo compulsório, né, para atender às despesas extraordinárias decorrentes da implementação das medidas cabíveis ao enfrentamento da situação calamitosa. Sobre a constitucionalidade dessa tributação, né, sobre a constitucionalidade da instituição desse empréstimo compulsório, né, assinale a alternativa correta. Então, para. Você vai lá na Constituição e abre o artigo 148 da Constituição. Abre lá o artigo 148. Aí lá está escrito assim: a União poderá instituir, vírgula, mediante lei complementar, empréstimos compulsórios, inciso 1º e inciso 2º, né, para atender despesas decorrentes de calamidade pública, e o outro para investimento. Né? Então, empréstimo compulsório, nessas duas hipóteses, nessas duas espécies de empréstimo, é sempre por lei complementar. Sempre por lei complementar. E aqui na nossa pergunta, né, ele diz: instituiu através de medida provisória. Não pode, simples. Medida provisória tem força de lei, né, e quando aprovada pelo Congresso Nacional, torna-se lei ordinária, né, simples. Então, não pode, né? E a própria Constituição, no artigo 62, quando trata das medidas provisórias, né, proíbe a edição de medida provisória em matéria que é reservada à lei complementar, tá bom? Então, essa é a justificativa aí da resposta da pergunta número 2. A resposta correta é a letra B de bola. O empréstimo compulsório ele deve ser instituído por meio de lei complementar, sendo vedado pela Constituição de 88 que medida provisória trate desse assunto. Tá? Então está explicado.
a galera aí do 7, né, escolheu qual mesmo? Escolheu a letra D de dado. Engraçado, né? Erraram a mesma pergunta, né? E escolheram inclusive a mesma alternativa, a letra D de dado, né? Caramba, né? Bom, enfim, senhores, para aqueles que acertaram, né? Lei complementar, preste compulsório só por lei complementar. Parabéns. Número 3. Determinado ente da federação, né? Quem que são os entes da federação? Da federação, né? Quem compõe a Federação Brasileira? União, Estados, Federal, Municípios. Determinado ente da federação institui um tributo incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que preste serviço a empregador privado, ainda que sem vínculo empregatício, com o objetivo de financiar a Seguridade Social. Bom, nós estamos diante de um tributo previsto no artigo 195 da Constituição, que é a contribuição para a Seguridade Social. Bem, contribuição para a Seguridade Social. Contribuição social geral. Tá? Bom, assinale a opção que indica o ente da federação competente para a instituição deste tributo descrito e o nome do tributo em questão. Bom, o nome eu já disse, né? É contribuição social. O nome geral, né? O gênero, contribuição social. Quem é que tem competência tributária para instituir as contribuições, né? É a União, né, senhores? É a União. A contribuição social, né? É a União. A contribuição social nessa hipótese, né, de demais rendimentos de empregados ou sem vínculo empregatício, né? Aqui a competência é exclusiva da União. Quando é contribuição de servidores públicos, aí cada ente pode fazer instituir a sua contribuição. Tá? Então a resposta aqui é a letra bola, né? Letra B de bola. A União, quem que tem competência para instituir contribuição social é a União e o nome desse tributo é a contribuição social. Número 4. Um diretor de instituição de ensino privado sem fins lucrativos, cujas receitas são reaplicadas no estabelecimento de ensino, recebeu uma autuação do fisco, né? Recebeu aí um auto de infração do fisco, né? O fisco está dizendo, olha, você deixou de recolher algum tributo, né? Que lhe negou a pretendida imunidade tributária ao argumento de que tal instituição auferia lucros, né? Então é assim. Como é que funciona isso na prática, né, senhores? Aquelas pessoas jurídicas que fazem jus a uma determinada imunidade tributária, né? Nesse caso específico, né, de instituição de ensino sem fins lucrativos, entidades de assistência social, né? Eles precisam comprovar perante um determinado órgão do Estado a sua característica, né? Aqueles requisitos do artigo 14 do CTN, né? Comprovados esses requisitos do artigo 14 do CTN, esse órgão do Estado emite um certificado para essa entidade, né? De modo que a partir de aí ela passa a ser imune a usufruir dessa imunidade tributária que ela tem direito. Tá? Caso ela não faça jus a essa imunidade, então todos os tributos ela se submete à tributação igual a de todas as demais pessoas jurídicas, igual, normal, né? Porque não faz jus à imunidade. Então, nesse caso, senhores, o fisco vai lá e, olha, você deixou de recolher aqui um determinado tributo, estou fazendo um auto de infração, estou te autuando. Aí, na defesa, essas entidades que se pretendem imunes, elas alegam, não, mas olha, eu sou uma instituição sem fins de ensino, sem fins lucrativos, eu sou uma entidade de assistência social, tal, né?
e ela tem que apresentar essa certificação, né? Caso ela não apresente essa certificação, não tem direito à imunidade, tá? Então, nesse caso, né, a pergunta ela não chega a esse nível de detalhamento, né? Eu estou explicando para vocês como é que é na prática isso, tá? Muito brevemente, tá? Aqui na questão, ela nem chega a esse nível de profundidade. Ela só diz o seguinte, que uma entidade de ensino sem fins lucrativos, né, e deixa bem claro, né, tem receita, obtém receita, mas só que essa receita é reaplicada na própria instituição. Então não existe distribuição de lucros entre os ocupantes de cargos de direção, nada disso, né? É reaplicado inteiramente na instituição de ensino. Ela recebe uma autuação do fisco, né, que lhe nega uma pretendida imunidade tributária, tá? Bom, daí a pergunta que se faz, né? Assinale a alternativa correta. Bom, senhores, aqui letra A diz: o fisco agiu corretamente, pois a imunidade tributária apenas alcança instituição de ensino que não sejam superavitárias. Bom, não tem nada a ver, né, senhores? Na aula de imunidades eu deixei muito bem claro, né, quando eu toquei nesse ponto, inclusive não só na imunidade de entidades de ensino e organizações sociais, né, assistenciais, mas também lá na imunidade religiosa, que não se proíbe, né, não se proíbe que essas associações elas tenham lucro, não se proíbe. O que se proíbe, porque daí não condiz com a natureza jurídica de associação, né, é que haja distribuição de lucros ou de dividendos. Aí não dá. Daí não é associação, tem que mudar a natureza jurídica disso para uma sociedade, por exemplo, tá? E esse raciocínio a gente transplanta ele para dentro do direito tributário, especialmente para dentro de imunidades. Então, assim, no campo de imunidades, de entidades de assistência social, entidades de ensino sem fins lucrativos, quando se diz assim, sem fins lucrativos, a gente não pode entender não tem lucro. Não é isso que quer dizer. Ela pode ter lucro sim, ela só não pode fazer a distribuição desses lucros. Essa receita que ela ofere, ela tem que ser revertida para dentro da instituição de ensino. Não tem problema nenhum, tá? Então a letra A diz, o fisco agiu corretamente, pois a imunidade apenas alcança instituição que não seja superavitária. Não, falso. Ela pode ser superavitária, ela pode ter lucro, não tem problema nenhum. Tá? Letra B, o fisco agiu corretamente, pois a imunidade apenas alcança a instituição pública de ensino. Bom, aí não faz nem muito sentido, né, senhores? Não faz nem sentido, né? Porque se a gente está falando, por exemplo, de uma instituição de ensino superior pública, né, elas são universidades federais, né, por exemplo. Né? E as universidades federais, a natureza jurídica delas, elas são autarquias, né? E as autarquias têm imunidade, né? Como nós vimos, né? Sobre impostos sobre patrimônio, bens e serviços, né? Então também não faz sentido a letra B. Letra C. O fisco não agiu corretamente, pois não há impedimento à distribuição de lucro pelo estabelecimento de ensino imune. Não, está errado, né? Existe sim impedimento à distribuição de lucro ao estabelecimento de ensino que é imune. Assim, se o estabelecimento de ensino é imune, é porque ele não tem distribuição de lucro. Né? Porque se tiver distribuição de lucro, ele não pode nem ser associação, tem que ser outra coisa. Tá? Letra D, que é a correta, né? O fisco não agiu corretamente, tá? Pois para que seja concedida tal imunidade, a instituição não precisa ser deficitária, correto, desde que o superávit seja revertido para suas finalidades essenciais, corretíssimo, de acordo com o texto constitucional. Então, 4, letra D de dado. Número 5, a respeito da competência tributária, assinale a alternativa correta. Letra A, o exercício por um ente político de competência atribuída a outro é possível, havendo acordo entre os entes envolvidos. Né? Isso não existe, né, senhores? Competência tributária é indelegável. Competência tributária é indelegável. A União tem a sua competência tributária, os estados têm, os municípios têm. Né? As competências privativas, né, de cada um deles.
Então, por exemplo, a União tem competência privativa para instituir, né, majorar e extinguir o imposto de renda. Tá? Isso é competência privativa da União. A União não pode passar isso para os estados, nem pode passar isso para os municípios, né? Nem que seja por contrato. Não existe isso. Competência tributária é indelegável. Tá? Letra B. A competência pode ser exercida a qualquer tempo. Correto. A competência tributária ela pode ser exercida a qualquer tempo. Quem confere a competência tributária, como nós vimos, né, é a Constituição Federal. E a Constituição ela discrimina, especialmente em relação aos impostos, né, a competência privativa de cada um dos entes políticos. A União tem competência para alguns impostos, os estados têm os seus impostos e os municípios têm os seus impostos, né? E o fato da Constituição, lá em 1988, dizer quais são os impostos a que cada um dos entes políticos tem competência privativa, isso não significa que no dia seguinte à promulgação da Constituição, que cada ente político deveria lá instituir todos aqueles impostos. Não, porque a competência tributária ela pode ser exercida a qualquer tempo, né? O exemplo clássico disso, senhores, é um imposto federal, um imposto que é de competência da União, previsto lá no artigo 153 da Constituição Federal, em 1988, previsto desde 1988 e que até hoje, 2020, ele não foi instituído, né, que é o imposto sobre grandes fortunas, né, que agora em razão dessa pandemia e tal, e o Estado em busca de recursos, aí o pessoal aventa, né, agora é a hora de instituir o imposto sobre grandes fortunas, né? Agora é a hora de vamos criar um empréstimo compulsório, não sei o que e tal. Então veja, desde 1988 a União não exerceu a sua competência, né? E o fato de não exercer essa competência não faz com que ela decaia do direito de instituir o imposto sobre grandes fortunas, porque a competência tributária pode ser exercida a qualquer tempo. Tá bom? Letra C, o não exercício da competência pode acarretar sua transferência a outro ente político, né? Isso não existe, né? A União não institui o IGF, então isso faz com que o município passe a ser, não tem lógica alguma, né? Competência é matéria de direito constitucional, a Constituição é que trata disso. Letra D, a competência para a instituição de imposto extraordinário é exclusiva dos estados, né? Errado, né? Competência de imposto extraordinário é da União. Quanto aos impostos, a competência é comum entre os entes tributários. Não. Quando é imposto, a competência é privativa. Cada ente político tem os seus impostos que podem instituir. Tá? Então, 5, letra B de bola, número 6. Essa número 6 aqui nem vou falar muito, né, porque eu acho que eu dei uma das atividades, né, ou um fórum, alguma coisa assim, foi uma questão muito semelhante a essa. Né? Então, em 2017, o contribuinte deixou de recolher tributo, né, em 2017, não pagou um tributo e a lei que era vigente em 2017 previa uma multa moratória de 30%. No ano seguinte, 2018, essa lei foi modificada, né, e reduz a multa de 30 para 20 em 2018. Né. Em 2020, o contribuinte é notificado pelo não pagamento daquele tributo de 2017 e a multa prevista no auto de infração está lá, multa de 20%, que é a multa lá do valor de 2017. Né? Bom, esse auto de infração está equivocado, né, senhores? Porque quando a gente estudou o princípio da irretroatividade, né, a gente viu que não existe exceção ao princípio da irretroatividade. Não existe. Né? O que existe são normas tributárias de caráter sancionador que são retroativas, né? Então, normas que instituem tributos, modificam, instituem ou extinguem, reduz tributos, né? Isso não volta para trás, só pega os fatos geradores dela para frente, né? Não existe exceção à retroatividade. Agora, existem algumas normas tributárias cujo objeto não é instituição de tributo, não tem nada a ver com instituição de tributo, nem extinção de tributo, nem redução de tributo. Essas normas, em algumas hipóteses, estão previstas lá no CTN, né, elas podem retroagir. Né? E essa é uma das hipóteses, né? Quando a lei tributária ela prevê uma penalidade menos severa para o contribuinte. Né? Menos. Então aqui a gente está falando de penalidade, não está falando de tributo. A penalidade, né? A multa moratória
para aquele tributo ela foi reduzida. Então isso sempre retroage. Então, nesse caso, a auto de infração deveria ter sido aplicada a multa de 15%, né, e não aquela que estava vigente à época. Então, a 6, a correta é a letra B. 7, senhores. Nova lei tributária, publicada no dia 7 de maio de 2019, com o intuito de fomentar determinado ramo econômico nacional, aumentou a alíquota do IPI e do Imposto de Importação, IE. Então, em 7 de 5 de 2019, uma lei aumenta a alíquota do IPI e do IE. Aí a pergunta, a partir de que momento o aumento dessas duas alíquotas poderá ser exigido? Né? Então, isso aqui é a aplicação prática do princípio da anterioridade e da noventena, né, que foi a nossa última aula antes da prova. E aqui eu escolhi justamente o IPI e o IE, que eles são exceções, né, ao princípio da anterioridade e da noventena. Tá? O IE, Imposto de Importação, ele é exceção aos dois, tanto a anterioridade quanto a noventena, e o IPI é só exceção à anterioridade normal, tá? Anual. Ele tem que observar a noventena. Então o IPI, nesse caso, esse aumento de IPI já pode ser aplicado daqui a 90 dias, né, da publicação dessa norma. Já o IE, né, o IE que é exceção tanto à anterioridade anual e a noventena, pode ser aplicado já no dia seguinte. Tá? Então a correta 7 aqui é a letra C. E a 8, senhores, sobre os princípios tributários, né, assinale a alternativa correta. Letra A alteração de alíquota do IE submete-se à reserva legal tributária, sendo inadmissível tal modificação via decreto. Né? Isso nós estudamos lá em princípio da legalidade. Né? Nós vimos que existem algumas exceções ao princípio da legalidade. Então, para mudança de alíquota de alguns impostos, né, e algumas contribuições, é possível que essa alteração não seja feita através de lei, né, formal, lei ordinária ou lei complementar, depender da matéria. Né. Ela pode ser alterada via decreto. E o imposto de exportação ele se enquadra nessa hipótese. Né? Então é possível sim alterar a alíquota de imposto de importação via decreto presidencial. Tá? Letra B. O princípio da isonomia pressupõe a comparação entre sujeitos, o que em matéria tributária é efetivado pela capacidade contributiva. Corretíssimo. O número 8, correta, letra B. C. Não depende de previsão em lei em sentido estrito formal, a definição do fato gerador da obrigação tributária. Bom, definição de fato gerador, né? Isso está previsto no CTN. Os elementos constitutivos, né, do tributo, né? Isso aí só pode ser matéria reservada à lei, só lei em sentido material pode tratar disso. Então está errado. Letra D. Não se aplica anterioridade anual ao ITR, né? Não, o ITR ele obedece tanto à anterioridade anual como à noventena. Tudo bem, senhores? Então essa foi a nossa aulinha de hoje, uma devolutiva, tá? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima quarta-feira. É evidente que hoje não vai ter nem fórum e nem nenhuma atividade, tá bom? A gente se vê na próxima quarta-feira. Muito obrigado.